Olá, meus irmãos, olá, meus queridos. Nós estamos aqui para uma jornada muito interessante sobre um dos assuntos mais complexos da teologia cristã e requer uma cuidadosa discussão. Essa doutrina talvez seja a mais misteriosa e mais difícil que nós encontramos nas Escrituras. Aqui é o pastor Marcos Castro, sou pastor da Congregação Batista do Tenoné, formado pelo Seminário Batista Equatorial. E nós estamos aqui para uma jornada muito interessante, que eu espero que seja muito edificante para as vossas vidas. Vamos estar conversando durante alguns dias sobre a doutrina da Trindade. E talvez você já tenha lido alguma coisa ou já tenha pesquisado algo sobre esse assunto. E com certeza você já percebeu que não é um assunto tão simples. A doutrina da Trindade, na verdade, é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Essa doutrina, sem dúvida alguma, é um dos assuntos mais complexos da teologia cristã e requer uma cuidadosa discussão. Essa doutrina talvez seja a mais misteriosa e mais difícil que nós encontramos nas Escrituras. Por isso, é uma insensatez pensarmos que podemos dar uma explicação completa sobre esse assunto. A Trindade só pode ser explicada por meio da revelação de Deus, por aquilo que a Escritura Sagrada nos revela. A tripla personalidade de Deus é uma verdade exclusiva da revelação. Bom, vamos a umas considerações iniciais nesse momento. A primeira coisa que temos que saber, que temos que ter em mente, é que a palavra de Deus, ela traz uma revelação progressiva ou orgânica e não sistemática. E o que significa isso, pastor? Bom, significa que nós não podemos encontrar tudo o que nós desejamos saber sobre determinada doutrina em um único livro ou numa única passagem da Escritura Sagrada. Então a Bíblia, ela é progressiva. Se quisermos aprender algo sobre qualquer doutrina, temos que analisar a Bíblia como um todo. E a partir então dessa análise como um todo, nós extraímos uma doutrina bíblica. É assim que temos que fazer. Algumas pessoas argumentam contra a doutrina da Trindade, dizendo que não há a expressão Trindade na palavra de Deus. Realmente. Essa expressão não aparece em lugar nenhum da Escritura Sagrada. Contudo, fica muito evidente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que existem textos que comprovam a sua existência. Então nós sabemos que existe uma Trindade, mesmo que o nome Trindade não apareça. A Bíblia mostra claramente, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as três pessoas. No Antigo Testamento, alguns textos apontam para a existência de uma Santa Trindade. Contudo, no Antigo Testamento não tem uma plena revelação da existência trinitária de Deus, mas contém várias indicações que ele existe. Esta revelação vai tendo maior clareza à medida que nós conhecemos a obra redentora de Deus por meio da encarnação do Filho e no derramamento do Espírito Santo. Então nós podemos citar alguns textos do Antigo Testamento em que a Trindade é mencionada. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, por exemplo, está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui aparece talvez o primeiro indicador de que há uma Trindade Santa. O segundo texto também se encontra em Gênesis capítulo 11, versículo 7, quando da construção da Torre de Babel, e o Senhor diz ali: vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a linguagem do outro. Então aqui nós temos duas evidências no Antigo Testamento que indicam para a existência de uma Trindade Santa. Alguns talvez argumentem que alguns dos textos mencionados aqui podem se referir ao que nós chamamos de plural majestático. E o que seria isso, pastor? Bom, plural majestático seria uma forma de falar na segunda pessoa usada pelos reis, pelos monarcas da antiguidade. Contudo, no Antigo Testamento não se encontram exemplos de nenhum monarca usando verbos no plural ou mesmo pronomes no plural para se referir a si mesmo. Então, dessa forma, nós não podemos afirmar que esses textos se tratam do chamado plural majestático, mas sim que eles apontam para as três pessoas da Trindade já no Antigo Testamento. Alguns argumentam também que quando Deus fala desçamos, ou quando ele fala façamos, alguns vão dizer que ele está falando com anjos. Mas aqui nós temos um grande problema, que nós sabemos que os anjos não participaram da criação do homem. Nós sabemos também que o homem não foi feito à imagem e à semelhança de anjos, mas à imagem e semelhança de Deus. Então aqui também nós descartamos essa possibilidade. Quando a Bíblia fala, quando Deus fala façamos, desçamos, ele não está falando com anjos, e ele não está usando o plural majestático. Bom, existe um outro problema também. Algumas passagens do Antigo Testamento fazem menção ao chamado anjo do Senhor, deixando subentendido uma pluralidade de pessoas em Deus. A palavra que geralmente é traduzida como anjo, ou malak, significa simplesmente mensageiro, o mensageiro do Senhor. Sendo esse mensageiro distinto do próprio Deus, do próprio Senhor. Porém, algumas passagens vão mostrar o anjo do Senhor sendo chamado de Deus, ou sendo chamado de Senhor. Um exemplo disso se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículos de 2 a 6, onde diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo em meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia em fogo e a sarça não consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então o texto começa falando do anjo do Senhor, mas logo em seguida fala que esse anjo é do próprio Deus. Em outras passagens, o anjo do Senhor refere-se simplesmente a um anjo criado por Deus, uma criatura de Deus. Então temos que ter essa diferença em mente. Em algumas passagens, o anjo do Senhor é o próprio Deus.
Em outras passagens, é apenas um mensageiro de Deus, um anjo criado por Deus. Quando começa o Novo Testamento, nós encontramos ali a história da vinda do Filho de Deus à Terra. E era de se esperar com essa vinda, com esse grande acontecimento, que ele se fizesse acompanhar de ensinamentos mais explícitos sobre a natureza trinitária de Deus. E é de fato isso que aconteceu. Em textos como Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós temos ali, expressa no mesmo texto, 3 pessoas de Deus. O texto vai dizer: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos aqui a figura do Filho sendo batizado, a figura do Espírito descendo do céu como pomba, e a voz do Pai dizendo: esse é meu Filho amado, em que me alegro. Nós temos também um texto como de 2 Coríntios 13:13, a famosa bênção apostólica, onde diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. As 3 pessoas estão aqui no mesmo texto. Então nós vemos aqui que o Novo Testamento começa a ampliar para nós essa ideia de uma Trindade Santa. O que não estava bem desenvolvido no Antigo Testamento começa agora a ser mais bem desenvolvido no Novo Testamento. Há mais clareza dessa informação no Novo Testamento. Historicamente, é possível nós argumentarmos que a doutrina da Trindade se encontra intimamente associada ao desenvolvimento da doutrina da divindade de Cristo. Quanto mais a doutrina de Cristo foi se desenvolvendo, paralelamente a doutrina da Trindade começou também a ser melhor desenvolvida. Quanto mais a igreja insistia no fato de Cristo ser Deus, mais era pressionada a esclarecer a forma como Cristo se relacionava com Deus. Então nós podemos dizer aqui que a doutrina da Trindade, como toda boa doutrina, ela nasce de uma necessidade. De uma necessidade de se dar explicações, de se dar respostas para alguns questionamentos. Como a igreja explicaria o fato de Cristo ser Deus? Essa era a pergunta. Isso era algo entendido pela igreja, mas como se explicar isso? Então seria necessário se debruçar e estudar as Escrituras para se chegar a uma resposta a respeito disso. A igreja precisava explicar textos como o de João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Como a igreja poderia explicar que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus? A igreja precisava dar uma resposta para esse texto. Ou também dar uma resposta para o texto de Filipenses 2, de 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Como explicar que esse Cristo tinha forma de Deus?
ou era igual a Deus? A igreja precisava dar resposta para esses textos. Textos em que os escritores apresentam Jesus como Deus. E a pergunta que se faz aqui então é, que a igreja deve ter feito no início: existiriam então dois deuses? Estariam essas passagens do Novo Testamento indo de encontro àquela passagem chamada de Shema pelos judeus, lá em Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, onde afirma categoricamente que há um único Deus? Será que o Novo Testamento estaria contradizendo o Antigo Testamento? Creemos que não. Alguém deve ter se debruçado, ou muitas pessoas devem ter se debruçado durante muito tempo para chegar a uma resposta, para que nós pudéssemos então ter essa doutrina da Trindade. Mas afinal, o que é a Trindade? O significado dessa expressão Trindade é a triunidade. A ideia que a palavra Trindade passa é de três em unidade. Essa palavra é usada para sintetizar o ensino de que Deus é três pessoas, porém um só Deus. Eu vou repetir. Deus é três pessoas, porém um só Deus. Existem muitos autores que falam sobre a Trindade Santa, principalmente nos livros de teologia sistemática. É bom que os irmãos tenham em suas bibliotecas pelo menos um volume de teologia sistemática, para que vocês possam estudar as principais doutrinas bíblicas ali. Mas um dos autores que eu mais gosto de usar é o Wayne Grudem. Ele tem uma fórmula que talvez seja simples, não rasa, mas simples, para falar sobre a Trindade. A fórmula que o Dr. Wayne Grudem usa é a seguinte. Vamos usar 3 sentenças. A primeira sentença, grave aí, anote isso. Primeira sentença: Deus é 3 pessoas. Primeira sentença: Deus é 3 pessoas. Segunda sentença: cada pessoa é plenamente Deus. Segunda sentença: cada pessoa é plenamente Deus. Terceira sentença: há um só Deus. Terceira sentença: há um só Deus. Então vamos lá, voltando. Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. Há um só Deus. Vamos tentar explicar um pouquinho esta fórmula do Wayne Grudem. Vamos tentar compreender um pouco mais a fundo nesse momento. Primeiro, temos que compreender que Deus é 3 pessoas. E o que é que isso quer dizer então, pastor? Quer dizer que o Pai não é o Filho. A Bíblia deixa uma distinção muito clara entre o Pai e o Filho. Isso quer dizer também que o Pai não é o Espírito. Há uma distinção bíblica clara entre o Pai e o Espírito. E quer dizer também que o Filho não é o Espírito. Há uma distinção na Bíblia entre o Filho e o Espírito. Vejamos textos bíblicos que provem isso que nós estamos dizendo. Primeiro, vamos entender biblicamente que há uma distinção entre o Pai e o Filho. Só uma coisa. A nossa função aqui não é abrir exegeticamente cada texto ou explicá-los, porque nós não temos tempo para isso. Vamos trabalhar com muitos textos
Então, se nós fôssemos parar para explicar a exegese de cada um, íamos levar aqui muitas horas para fazer isso. Então, só apenas analisemos o que cada texto diz. Então, primeiro, existe uma distinção entre o Pai e o Filho. João 1, versículos 1 e 2. Um texto que muitos de nós sabemos de cor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então vejamos que aqui há uma distinção entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Ele estava no princípio com Deus. O Filho estava com o Pai. Então esse texto mostra que há duas pessoas diferentes aqui, o Filho e o Pai. Mas também a Bíblia mostra que há uma distinção entre o Pai e o Espírito. Vejamos lá em João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ora, se o Pai vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, isso é sinal de que eles são pessoas diferentes. O Pai é distinto do Espírito. Vejamos mais um texto que prova isso. Romanos 8, versículo 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O texto mostra a figura do Espírito, mas a figura de Deus, a figura do Pai. Mostrando que são pessoas distintas. Mas a palavra mostra também que há uma distinção entre o Filho e o Espírito. Por exemplo, lá em Mateus 28, versículo 19, um texto que todos nós conhecemos também, onde diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos que o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Nós temos também em João 16, versículo 7, onde diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Aqui nós temos o Jesus que precisa ir para enviar o Espírito Santo, mostrando que eles são pessoas diferentes. Primeira informação: nós temos 3 pessoas diferentes. Essa é a primeira sentença. Então nós podemos provar que essa primeira sentença é uma sentença bíblica. Ela tem respaldo bíblico. São 3 pessoas. A segunda sentença: cada pessoa é plenamente Deus. O que é que isso quer dizer, pastor? O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito é plenamente Deus. Vejamos textos bíblicos que comprovem essa sentença. O primeiro deles está lá em Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ali está a figura do Pai, sendo plenamente Deus, criando tudo do nada, ex nihilo. Somente Deus pode criar do nada, do absoluto nada. Então nós temos aqui que Deus criou os céus e a terra, porque Ele é poderoso, porque Ele é plenamente Deus, o Pai é plenamente Deus. Vejamos um outro texto que fala do Pai como plenamente Deus. Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele
habitam. Então a Deus Pai pertence tudo que existe, tudo que há. Tudo que a terra contém pertence a Deus, porque Ele é plenamente Deus, Pai e plenamente Deus. Mas a palavra fala que também o Filho é plenamente Deus, não só o Pai, mas o Filho também é plenamente Deus. Em João 20, versículo 28 diz: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele estava chamando Jesus de Senhor e de Deus. Jesus é plenamente Deus. Em Romanos 9, versículo 5 diz: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Novamente aqui a Bíblia chamando Jesus, o Filho de Deus. Existem outros textos que provam isso também, mas vamos ficar por aqui com esses dois. No material que vai para os irmãos, com certeza vai outros versículos para comprovar isso que estamos dizendo. Mas a palavra diz também que o Espírito é plenamente Deus. O Espírito Santo é plenamente Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Se o Espírito conhece a mente de Deus, é porque ele é Deus. Então o Espírito é plenamente Deus. Um segundo texto para provar isso. Em Salmo 139, versículos 6 e 7 diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aqui mostrando o Espírito como onipresente. É um dos atributos incomunicáveis de Deus. Então só quem pode ser onipresente é quem é plenamente Deus. Nenhum outro ser tem esse atributo a não ser o próprio Deus. Como então, pastor, nós podemos criar uma fórmula para que nós possamos entender a Trindade Santa? Como colocar essas três sentenças em uma frase? Então vamos lá, anote aí. Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E há um só Deus. Repetindo, Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe um só Deus. Essa é a nossa fórmula da Trindade. Essa fórmula nos diz que cada membro da Trindade são pessoas. Todos os três membros da Trindade são pessoas. Cada membro individual da Trindade é uma pessoa. Visto que cada um tem características de pessoas, apesar de não terem um corpo físico. Quando eu falo de personalidade, de pessoalidade, eu não estou dizendo que precisa ter um corpo físico. Mas uma pessoa tem mente,
tem vontades, tem sentimentos. Essas são características básicas de uma personalidade. Então vejamos cada pessoa da Trindade e vejamos se elas têm ou não têm características de pessoa. Primeiro, vamos provar que o Pai é uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa. Além dele ser mencionado sempre com o pronome ele, ele tem alguns atributos de personalidade, como por exemplo, o poder do intelecto para saber. Pessoas têm intelecto, pessoas conhecem. Em Mateus 6, versículo 32 diz: porque os gentios procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Pai tem intelecto, tem conhecimento, ele sabe das coisas. E essa é uma característica de personalidade. Em segundo lugar, o Pai tem faculdade emocional para sentir. Mateus 6,6 diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. O Pai sente. O Pai tem sentimento. E essa é uma característica de pessoas. O Pai também tem vontade para escolher. Em Mateus 6, versículos 9 e 10 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai tem vontade, o que é uma característica de pessoa. Além disso, ele também tem outras características que nós já vamos ver agora, como a de ensinar, a de comunicar, que também são atribuídas a pessoas. Então nós chegamos à conclusão aqui de que nós afirmarmos que o Pai é uma pessoa é uma afirmação bíblica. Mas não só o Pai, o Filho também é apresentado na Escritura como uma pessoa. O Filho pode comunicar, o Filho pode ensinar, como está lá em João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então aqui o Filho ensinando a doutrina que vem do Pai, porque o Filho é uma pessoa. Ele ensina, ele comunica. O Filho também é dotado de intelecto, como está lá em João 2, versículo 25. E não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabia, ele sabe o que está no homem, porque ele tem intelecto. Mas o Filho também tem sentimento. Em João 11, versículo 35, diz que Jesus chorou. Então nós temos aqui claramente características de pessoa, mostrando que é uma pessoalidade no Filho. Então o Filho é uma pessoa. Além do mais, sempre que a Bíblia fala do Filho, ela usa o pronome ele, mostrando que é uma pessoa. No grego, há um pronome masculino, há um pronome feminino e há um pronome neutro, que é usado para coisas. Mas sempre que fala do Filho, o pronome usado é ele. Então Cristo é uma pessoa. Mas a palavra diz também que o Espírito Santo é uma pessoa. Na Bíblia, todos os elementos da personalidade são atribuídos ao Espírito Santo. Primeiro, a Bíblia mostra que ele tem uma mente. Em João 14, 26 diz:
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Filho, o Espírito Santo, ele ensinará, porque ele tem uma mente, ele é capaz de ensinar. Mas o Espírito Santo também tem uma vontade. Em 1 Coríntios 12, 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito distribui os dons conforme ele quer, porque ele tem uma vontade. Mas a palavra diz também que o Espírito Santo ele tem sentimento. Em Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós sabemos que o Espírito Santo, diferente do Antigo Testamento, na Nova Aliança, ele não mais deixa a vida do crente. Ele passa a habitar no coração do crente. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito não nos deixa mais, mas ele pode se entristecer. Por isso a palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo. E novamente os pronomes pessoais ele e o pronome seu são atribuídos ao Espírito Santo, por exemplo, em João 16:13. E isso nos mostra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Alguns vão tentar dizer que o Espírito Santo é um tipo de energia, é um tipo de força. Até para Deus Pai, tem algumas pessoas que dizem, né? Eu já vi algumas entrevistas com pessoas famosas dizendo: tem uma força maior que move tudo. Não, Deus não é uma força. O Espírito Santo não é uma força. O Filho não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa. O Filho Jesus é uma pessoa. E há muitos outros versículos que nós podemos usar para apoiar, para reforçar essa ideia, mas vamos ficar com esses aqui por enquanto. Nós temos também na Bíblia versículos em que é mostrado o Filho falando com o Pai. Por exemplo, em João 17, versículo 1 diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. O Filho, falando com o Pai no mesmo versículo. Isso aqui mostra claramente que são pessoas diferentes. Temos em Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Novamente o Filho conversando com o Pai, mostrando que são pessoas diferentes. E mais do que isso, a palavra mostra as três pessoas juntas ao mesmo tempo, no mesmo texto. Nós temos o clássico caso do batismo de Jesus, em João 3, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. As três pessoas no mesmo texto, mostrando claramente que se trata de três pessoas diferentes. E o texto clássico também da grande comissão, em Mateus 28, versículo 19, que diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas, mais uma vez, aparecendo no mesmo texto: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Bíblia deixa claro para nós que
apesar de não ter a expressão trindade na Bíblia, essa doutrina é sim uma doutrina bíblica. E todos os seus pontos são confirmados biblicamente. Bom, espero que você tenha anotado, que você tenha entendido o assunto. E na próxima aula nós continuamos a nossa caminhada aprendendo mais, nos aprofundando mais em cima da doutrina da Trindade. Deus abençoe a sua vida grandemente, que a paz de Cristo seja em teu coração. Amém.